Beijos! Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os meus favoritos da editora Intrínseca. Então, se você aí do outro lado curte favoritos, já clica no joinha pra mim e se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, tudo que eu posto por aqui você recebe em primeira mão. Pelo amor de Deus, vem se aproxegar aqui em mim. Vou começar falando, gente, de um livro que eu amo. É uma narrativa muito rápida, muito gostosa. É um livro que vai falar sobre luto, mas também que vai falar sobre descoberta. E assim, foi muito surpreendente, porque de certa forma eu tava esperando que a história fosse ser conduzida de outra forma, mas não poderia ser melhor. E eu estou falando de Amor e Gelato. Inclusive, vai ter um novo livro da autora esse ano e eu tô muito empolgada, porque eu realmente amei muito. Eu falei muito desse livro já pra vocês, então vou falar mais um pouquinho. Nele a gente vai conhecer uma protagonista. Ela acabou de perder a mãe. E aí ela vai pra Florença, uma cidade nos arredores de Florença, na verdade, que é pra viver com o pai, só que ela nunca teve nenhuma ligação, nenhum contato com esse pai, sabe? Então ela vai lá pra descobrir quem é esse pai e também para conhecer um pouco mais sobre a estadia da mãe naquele país, naquela cidade. Ela não vai muito disposta, ela vai meio que obrigada mesmo, só que aí quando ela chega lá e ela conhece esse homem e ela descobre, né, sobre o que ele sentia para com a mãe dela, ela já começa a ficar um pouco mais disposta a estar ali. Só que fica muito melhor quando ela recebe um diário, que era um diário da mãe dela, e ela começa a ler esse diário e a gente junto com ela vai descobrindo, né, quem era a mãe dela, descobrindo sobre a história de amor da mãe dela com o pai dela, como foi a vida dela ali em Florença. E a protagonista, ela começa a seguir os passos da mãe na cidade, então a gente também conhece a cidade. Eu amei a ideia da protagonista, que começa como aquela menina mais fechada por conta de toda a situação que tá passando na vida, mas que vai se abrindo, especialmente quando vai conhecendo as coisas que a mãe conheceu também. Foi incrível, eu indico muito, muito, muito a leitura. Florença não era uma cidade que eu tinha curiosidade em conhecer, e depois que eu li o livro eu fiquei muito empolgada e curiosa pra conhecer a cidade, pra descobrir cada cantinho. Foi maravilhoso, eu indico demais. É um livro assim que é um frescor ao mesmo tempo que te acalenta, e eu indico demais pra vocês. Uma outra trama que eu indico bastante é Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. E, gente, eu li esse livro no fim do ano passado e eu amei muito. Eu vou deixar pra vocês o link do vídeo que eu falei sobre esse livro aqui nos cards. E aqui a gente vai para o período da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética estavam ali, né, se esmurrando. E aí a gente vai conhecer um pouquinho da parte interna da CIA, justamente quando essa agência foi criada. E a gente vai ver o trabalho das mulheres ali na CIA. Eram mulheres que tinham acabado de vivenciar uma outra guerra e que chegaram para trabalhar em escritório sem saber muito bem lidar com aquilo ali, mas elas tinham que trabalhar ali porque era daquela forma que mulheres trabalhavam. Mulheres não tinham cargos altos, e mesmo elas sabendo que muito das coisas, né, que aconteciam ali e que a agência fazia era porque elas estavam fazendo, elas tinham que engolir o fato de que elas eram apenas datilógrafas ou secretárias. E aqui a agência americana, né, a CIA, ela vai se utilizar de Doutor Zhivago, que foi um livro escrito por um soviético, porém proibido de ser publicado na União Soviética. E ela vai se utilizar desse livro para infiltrar esse livro na União Soviética, fazer com que os soviéticos leiam e que com a leitura desse livro eles descubram o que de fato estava acontecendo ali, e que isso faça com que as pessoas acabem se voltando contra o regime. E assim, é muito interessante porque a gente tem dois pontos de narrativa: a narrativa dessas mulheres, né, que trabalham na agência, e a narrativa de Olga, que é a amante do autor de Doutor Zhivago. Então, vai contar um pouco sobre a história de criação do livro, sobre o autor, sobre como ele pensou naquela trama, sobre o que ele passou para escrever aquele livro, assim como vai falar sobre a história dessas mulheres. E é muito incrível, sério mesmo, assim. É um livro que ressalta o poder da mulher, que ressalta o poder da literatura em âmbitos de guerra, e que vai falar sobre como a literatura modifica sociedades, enfim. É um livro que vai girar toda uma questão de infiltração de um livro, cara. Isso é muito, muito, muito genial. E esse livro aqui, ele foi primeiramente publicado pelo Intrínsecos, que é o clube de assinatura da editora Intrínseca. E se você aí é assinante do clube Intrínsecos e perdeu essa caixa, olha só a Vitória chegando aqui, porque até o dia 12 de abril as caixas antigas do clube Intrínsecos estão à venda, tanto para cartão de crédito quanto para boleto bancário. Eu vou deixar o link pra vocês aqui. Corre lá pra adquirir tua caixa. Se você ainda não é assinante do clube Intrínsecos,
Intrínsecos, assina. Gente, eu amo esse clube de assinatura. Cada mês você vai receber um livro diferente na tua casa, que é inédito, uma edição exclusiva, você vai ler antes de todo mundo. Tem um clube de discussão, um grupo no Facebook onde você vai poder discutir com os outros assinantes do clube. Além disso, você vai receber alguns bônus especiais, conversa com autores. Na última Bienal teve um bate-papo exclusivo com autor internacional para quem era assinante do Clube Intrínsecos. Então, corre lá para conhecer, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Um outro livro que eu não poderia deixar de citar como favorito é Crepúsculo, gente, da Stephanie Meyer. Eu amo a série no geral, mas eu gosto muito de Crepúsculo porque eu acho que a forma como o romance começa a acontecer é muito impactante. Crepúsculo, esse exemplar meu está todo destruído que eu derrubei, gente, na água. Porém, está aqui, ó, porque foi lido, tá cheio de marcação. Mas, Crepúsculo, a gente vai conhecer a história da Bella Swan. Ela é uma garota que viveu com a mãe, ela tinha pais separados, só que agora ela sente necessidade de viver com o pai, porque a mãe dela tem um novo marido e esse novo marido viaja muito e a mãe dela não viaja com esse novo marido porque, né, ela tá em casa. Então, ela se muda pra viver com o pai pra dar mais liberdade pra mãe. Ela tá já no último ano do colegial, 17 anos, e quando ela se muda pra Ford, ela vai conhecer uma família que acabou de se mudar pra lá também, que são os Cullen, e ela vai se apaixonar perdidamente pelo Edward, que é o filho ali mais novo dessa família. E aí ela vai descobrir que essa família não é uma família normal. Ela vai descobrir que aquela região ali é dotada de lendas e de segredos e de mistérios, e ela vai se infiltrar cada vez mais nesses segredos e mistérios, vai descobrir que o Edward é um vampiro e a trama vai se desenvolver a partir deste ponto. Crepúsculo tem uma veia muito forte para comigo porque foi o livro pelo qual eu voltei a ler, né, onde eu me apaixonei por leitura novamente e que deu início a tudo isso que tem aqui hoje. Então, não poderia ser um livro que estivesse fora aqui da minha lista de favoritos da editora Intrínseca. Minha próxima indicação foi um livro que eu li já há alguns anos e que eu amo, gente, se chama Na Ilha. A gente vai conhecer aí um protagonista que ele está voltando pra escola depois de passar por um câncer. Então, ele tá indo para os últimos anos do colegial e ele já tá empolgado com isso, né? Porque todo mundo que passou por um câncer quer voltar a ter sua vida normal. Só que ele passou um tempo fora da escola. Então, pra ele não chegar lá flutuando, a mãe e o pai dele decidem contratar uma professora pra ensiná-lo, né? Pra dar aulas a ele durante o período de férias antes dele voltar pro colégio. E aí essa professora topa, só que ela vai precisar viajar pra onde eles vão passar as férias. E o nosso mocinho vê nessa viagem ali uma chance dele ficar sozinho por um tempo, porque ela não pode ir junto com a família dele. E aí a família vai na frente e ele decide ficar pra ir junto com a professora. Só que quando eles dois vão fazer essa viagem, eles acabam sofrendo um acidente de avião e eles ficam presos numa ilha. E eles ficam presos por anos nessa ilha. Então a gente vai ver como é que foi, né, o desenrolar da vida deles ali naquele lugar e o desenvolvimento também da relação entre eles dois, porque existe uma distância de idade que não é tão grande, porém existe, e o tempo que eles passam ali na ilha é muito corrente, em que eles só têm contato um com o outro. Então a autora ela vai se utilizar ali daquele contato constante, né, pra basear um relacionamento. Eu amei a forma como a trama foi desenvolvida e eu gostei também que o livro é dividido em duas partes, né, e eu não posso falar qual é a segunda parte, porque senão vocês vão pegar um spoilerzinho aqui. Só que eu achei muito legal a forma como ela fez isso e, enfim, como depois ela foi trazer uma dinâmica diferente para o livro. E aproveitando que eu estou falando aqui de Na Ilha, Amor Gelato, Crepúsculo, quero contar que tem também alguns e-books da editora Intrínseca que estão em promoção hoje lá na Amazon. Eu vou deixar a lista pra vocês aqui no box de informações. E tem Amor Gelato, tem Na Ilha, tem Crepúsculo, tem Lua Nova, Eclipse, Sussurro, enfim, a lista é imensa e todos esses e-books estão por menos de R$12, então vou deixar todos os links aqui. Corre lá pra conferir se você gostou de algum que eu mencionei por aqui, ou pra ver se tem algum livro aí que talvez estivesse na sua lista de desejos há algum tempo e você já pode colocar no teu Kindle. Meu próximo livro favorito é uma comédia romântica, Teto para Dois, da Beth O'Leary. Também falei pra vocês desse livro ano passado e, gente, eu já falei tanto que você acha que você já nem aguentam mais, mas eu amo esse livro aqui. Nele a gente vai conhecer um casal protagonista. A mocinha, ela acabou de sair de um relacionamento e ela precisa de um lugar pra morar, porém ela não tá com tantas condições financeiras assim. O mocinho, ele também tá precisando de uma ajuda financeira e por conta disso ele decide colocar
o apartamento em que ele mora para aluguel. O apartamento só tem um quarto, então é quase que complicado demais isso, mas a divisão vai acontecer porque ele trabalha à noite, então ele não vai nem ver quem é o colega de apartamento dele, porque na hora que o colega está em casa, ele está no trabalho, na hora que o colega está no trabalho, ele vai estar em casa. E aí a nossa protagonista enxerga nisso, né, a oportunidade dela ter um apartamento legal, numa localidade boa, e que ela quase que não vai ter contato aí com essa pessoa. E aí ela se muda para esse apartamento e eles dois passam a conviver em conjunto sem estar em conjunto, porque no horário que um está em casa, o outro não está. E eles começam a se corresponder através de post-it, né, deixando recados, enfim, coisa que precisa comprar, coisa que precisa lavar e aquelas conversas que você precisa ter com colegas de apartamento. No entanto, com o passar do tempo, esses post-its passam a ser cada vez mais pessoais, eles começam a conversar mesmo, a conhecer um pouco mais um sobre o outro. E nesse meio tempo dessa narrativa a gente vai entrar na vida desse casal protagonista e conhecer um pouco mais sobre eles também. E apesar de ter esse viés aí de comédia romântica, é interessante também a forma como a autora usou esse livro aqui para abordar o relacionamento abusivo, porque é um tema muito importante que ela coloca dentro da trama, que ela dá sentido ao longo da narrativa, mas que não corrompe todas as outras coisas que são interessantes no livro também e que fazem com que a gente se divirta e se apaixone. Então, além de ser essa comédia romântica que vai trazer vida pra gente, também traz essa reflexão com relação aos relacionamentos abusivos e, enfim, a forma como as pessoas se aproveitam das outras dentro de relacionamentos. Então, indico bastante a leitura, tenho certeza que vocês vão amar. Minha próxima indicação também veio aqui do Clube Intrínsecos, que é um lugar bem longe daqui, da Adélia Owens. Essa daqui é a edição comercial. E, gente, chorei tanto com esse livro que vocês nem sabem. Aqui a gente vai conhecer uma protagonista, que é a Kia, e ela foi abandonada por todas as pessoas que deveriam amá-la. Ela foi abandonada primeiramente pela mãe, depois ela foi abandonada por todos os irmãos mais velhos, e depois ela foi abandonada pelo pai. E esse último deixou uma criança sozinha vivendo numa casa que não tinha nada, sabe? Num lugar afastado e sofrendo preconceito da sociedade, porque a gente tá vivendo aqui numa fase muito segregante nos Estados Unidos, então ela era apontada e vista como uma pessoa que não deveria estar ali o tempo todo. No entanto, ela vai, né, trilhando a vida dela, ela vai crescendo e ela vai entendendo quem ela é, aprendendo sobre a vida sozinha, sendo criada perto de um brejo, e ela começa a valorizar coisas que as outras pessoas não valorizam, porque para as outras pessoas não são importantes. E a gente vai ver essa trama se passar em dois tempos com uma linearidade ali e alguns anos de diferença, porque o que acontece é que 20 anos à frente um assassinato ocorre nos arredores de onde Kia mora, e a gente tem a investigação desse assassinato ao mesmo tempo em que a gente tem essa criação da Kia e ela crescendo. É um livro muito bonito, que ele fala sobre solidão e ele fala sobre você ser feliz consigo mesmo ao mesmo tempo em que você gostaria de não ser só você, sabe? E a forma como a autora criou a protagonista, porque ela é uma personagem falha também, ela tem pontos de erro, pontos de acerto. Todos os personagens que vão aparecendo ao longo da trama tem isso. Eu indico muito a leitura, os direitos foram comprados pela Reese Witherspoon e eu tô louca pra ver o que ela vai fazer, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Minha próxima indicação é um infanto juvenil que eu já falei também trocentas vezes pra vocês, que eu acho que o mundo inteiro deveria ler, que é Extraordinário. Nesse livro a gente vai conhecer o August. Ele é um menino de 10 anos que nasceu com uma má formação na face e que isso acaba atrapalhando a vida dele em alguns sentidos, especialmente em sentidos físicos, como a audição e a visão. E aí agora aos 10 anos é a primeira vez que ele vai entrar pra escola. Ele sempre estudou em casa e é a primeira vez que ele vai dominar os mundos escolares. E como a gente sabe, as crianças, elas podem ser um pouquinho cruéis com situações às quais elas não estão acostumadas. Então a mãe do August está muito apavorada em como vai ser essa entrada dele no colégio, como ele vai ser recebido, como as crianças vão lidar com ele e se isso vai ou não machucar ele, né? E ele chega lá assustado com tudo aquilo que ele tá vendo, receoso, trancado dentro do seu capacete de astronauta, que é onde ele se sente seguro, mas conforme as coisas vão acontecendo, ele vai se soltando e ele vai ensinando as pessoas ali ao redor um pouco sobre a vida e, enfim, sobre o respeito, sobre o amor, sobre como as coisas não são como você enxerga, sabe? E é muito linda a forma como essa trama se desenvolve, como a gente vai conhecendo o protagonista, como a gente vai conhecendo ali a família dele. É um livro que ensina muito tanto para os jovens quanto para os adultos e eu indico muito a leitura, eu tenho certeza que vocês vão amar. Minha próxima
próxima indicação, gente, é a minha leitura favorita do ano passado, que é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Também veio aqui na versão intrínseca, vocês também podem comprar esta caixa antiga. E nesse livro aqui a gente vai para os Estados Unidos de 1930, quando o projeto americano decide colocar bibliotecas itinerantes em pequenas cidades do país. Então a gente vai conhecer aqui uma cidade pequena e a gente vai conhecer 4 mulheres que se abrem para tomar conta dessa biblioteca itinerante que vai ser colocada ali na cidade delas. E a gente vai ver como é que a cidade vai receber, né, essa situação. Porque são mulheres que naquela época não podiam trabalhar e elas vão receber uma ajuda de custo do governo por conta, né, do que elas estão decidindo fazer. E aí elas vão começar a desbravar ali ao redor, aprender a cavalgar para levar os livros, chegar nas casas em que os moradores não querem esses livros e que com o passar do tempo eles vão aceitando a literatura na vida e como essa literatura vai mudar a vida deles, mas especialmente como essa literatura vai mudar a vida dessas mulheres. Então a gente vai conhecendo 4 personagens que são completamente diferentes uma das outras, mas que se unem no sentido de levar a literatura, e essa literatura modifica tanto a vida delas quanto a vida de todas essas pessoas ali daquela cidade. Elas precisam lutar contra as pessoas grandes da cidade que passam a entender que aquilo ali não é positivo, porque a literatura tá levando as pessoas a aprenderem sobre coisas, e aprender sobre coisas faz com que as pessoas se levantem contra coisas com as quais elas não conversam, né? Então é muito interessante a forma como a Jojo narrou essa trama. É baseada em uma história real e assim a gente vê o poder dos livros na sua forma mais bruta, sabe? Então, ai gente, é lindo demais, eu indico muito a leitura. E enfim, esses são os meus livros favoritos da editora Intrínseca. Falei demais nesse vídeo, mas é que todos os livros são maravilhosos e todos os livros eu indico demais porque eu amei e eu tenho certeza que vocês vão amar também. Me conta aqui se você já leu algum desses livros, o que é que você achou, se você gostou, eu vou adorar saber. Se você curtiu, já sabe, joinha pra mim, se inscreve e ativa as notificações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!